14 de agosto de 2011, Rio de Janeiro. O cheiro de óleo diesel dos ônibus se misturava ao aroma de coxinha saindo da padaria da esquina quando Leandro Matias Ferreira ajustou a alça da mochila preta no ombro. Aos 19 anos, ele tinha o costume de avisar a mãe sobre seus passos, mesmo que fossem simples como aquele domingo à tarde em Madureira. "Vou lá no Bruno, mãe. Volta hoje ainda", disse, beijando a testa de Dona Conceição, que dobrava roupas na sala pequena do apartamento no térreo. O ventilador girava devagar, empurrando o calor pegajoso de agosto de um lado para outro. Leandro trabalhava como auxiliar administrativo numa loja de material de construção e estudava à noite. Era conhecido no bairro como um rapaz tranquilo, que ajudava os vizinhos com consertos elétricos e nunca se metia em confusão. Naquele domingo, ele parecia mais ansioso que o normal. Dona Conceição notou que ele conferiu o celular várias vezes antes de sair. "Que pressa é essa ali, filho?" "Ah, o Bruno falou que tinha uma coisa importante para me mostrar. Negócio de trabalho." Bruno era primo em 2º grau, morava no alto de um morro da Zona Norte, numa casa que a família havia conquistado depois de anos pagando aluguel. Leandro não ia lá com frequência, mas os dois mantinham contato regular. Às 15h30, Leandro desceu a estrada do Portela e pegou o ônibus que o levaria até o pé do morro. O motorista, seu João, que fazia aquela linha há 15 anos, lembrava dele como um passageiro educado que sempre cumprimentava. Ele desceu no ponto final, como sempre fazia quando ia visitar alguém lá em cima, disse depois. A subida íngreme do morro era conhecida pelos moradores da região. Uma ladeira de paralelepípedos que serpenteava entre casas coloridas, pequenos comércios e crianças jogando bola nos becos. Leandro foi visto pela última vez às 16h15, caminhando determinado ladeira acima, a mochila balançando no ritmo de seus passos. 3 pessoas o viram naqueles minutos finais. Dona Marlene, que vendia picolé numa esquina, acenou para ele. Um rapaz de bicicleta disse que Leandro parecia procurar algum número nas casas, e uma criança de uns 10 anos afirmou que ele parou para perguntar onde ficava a casa do Bruno. Mas quando o domingo virou segunda-feira e segunda virou terça, Leandro não voltou para casa. E quando a família foi atrás de respostas, descobriu algo perturbador. Bruno alegava que Leandro nunca havia chegado até ele. O jovem havia simplesmente desaparecido na subida do morro, como se os paralelepípedos tivessem engolido seus passos. A primeira coisa que Dona Conceição fez na terça-feira de manhã foi ligar para Bruno. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender, e a voz do primo soou estranha, como se tivesse acabado de acordar. "Bruno, o Leandro não voltou para casa. Ele foi aí no domingo." "Que Leandro?" A pergunta deixou Dona Conceição gelada. "Como assim que Leandro? Seu primo? Ele disse que você marcou de se encontrar." Do outro lado da linha, um silêncio longo. "Tia, eu não marquei nada com o Leandro. Nem falei com ele há semanas." Quando a família subiu o morro para procurar pistas, encontrou uma comunidade inteira com versões diferentes da mesma história. Dona Marlene, a vendedora de picolé, confirmou ter visto Leandro no domingo à tarde. "Ele passou aqui sim, umas 4 e pouco." Acenou e seguiu subindo. Mas as informações começavam a se contradizer depois disso. Seu Antônio, aposentado que passava as tardes na porta de casa, jurava que viu Leandro conversando com 2 homens desconhecidos perto de um bar. Eles pareciam estar discutindo alguma coisa. O rapaz estava com o celular na mão o tempo todo. Já a Dona Rosa, que morava 3 casas acima, tinha uma versão diferente. Vi ele descendo correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Isso foi umas 5h30 da tarde. As versões eram tantas e tão contraditórias que a família não sabia em qual acreditar. Alguns moradores diziam ter visto Leandro subindo, outros descendo. Alguns falavam em uma conversa tensa ao telefone, outros em homens estranhos rondando a área. Bruno, quando finalmente aceitou conversar pessoalmente, parecia genuinamente confuso. "Olha, tia, juro por Deus que não marquei nada com o Leandro. A última vez que falei com ele foi no aniversário da avó mês passado. A família registrou o desaparecimento na delegacia de Madureira na quinta-feira. O delegado, Dr. Henrique Santos, ouviu o relato com atenção, mas foi direto. Senhora, sem indícios de crime, é difícil mobilizar uma busca grande. Pode ser que ele tenha resolvido viajar, sair um tempo. Meu filho não faria isso.
insistiu Dona Conceição. Ele trabalha, estuda, tem responsabilidades. Nunca sumiu sem avisar. Os dias se arrastavam como chiclete no calor. A loja de material de construção onde Leandro trabalhava ligou na sexta, perguntando sobre as faltas. Os colegas de curso notaram a cadeira vazia. Os amigos do bairro começaram a espalhar a notícia nas redes sociais. A comunidade do morro, inicialmente solidária, começou a se fechar. Alguns moradores passaram a evitar falar sobre o assunto, como se temessem alguma consequência. Outros inventavam histórias cada vez mais elaboradas, que Leandro estava devendo dinheiro, que tinha se envolvido com pessoas perigosas, que havia fugido com uma namorada secreta. O pior era a incerteza. Dona Conceição passava as noites na janela, imaginando que via a silhueta do filho dobrando a esquina. O pai, seu Wilson, saía todas as manhãs para percorrer os morros da região, mostrando a foto de Leandro para qualquer pessoa que topasse conversar. Uma semana se passou. 7 dias de angústia, de telefonemas sem resposta, de esperanças que nasciam de manhã e morriam à noite. A família havia percorrido hospitais, delegacias, abrigos, nada. Na madrugada do dia 21 de agosto, uma tempestade típica do inverno carioca desabou sobre a cidade. O vento balançava as janelas dos prédios e a chuva martelava nas lajes como dedos impacientes. Foi durante essa tempestade que algo aconteceu. Algo que mudaria todo o rumo da investigação. Seu Geraldo acordou às 6 da manhã com o barulho da porta do terraço batendo. O vento da tempestade havia começado a diminuir, mas ainda empurrava objetos soltos pelo prédio onde a família de Leandro morava. Como síndico há mais de 10 anos, seu Geraldo tinha as chaves de todas as áreas comuns. Subiu os 4 lances de escada, resmungando sobre a falta de cuidado dos moradores em trancar as portas direito. O terraço, usado para secar roupas e guardar alguns equipamentos de limpeza, ficava sempre vazio durante a semana. Mas naquela manhã, ele encontrou algo que não deveria estar ali. Encostada na parede, próxima ao tanque de água, havia uma mochila preta. Seu Geraldo se aproximou devagar, como se o objeto pudesse desaparecer a qualquer momento. A mochila estava seca, apesar da chuva da madrugada, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Quando reconheceu o modelo, uma JanSport simples, como milhares de outras, seu coração acelerou. Desceu correndo para o térreo e bateu na porta de Dona Conceição. Dona Conceição, a senhora precisa subir no terraço agora. A mãe de Leandro subiu as escadas como se fosse sua última caminhada. Quando viu a mochila, suas pernas fraquejaram. Era a mochila do filho, não havia dúvida. A mesma que ele levava para o trabalho, para a faculdade, para qualquer lugar que fosse. Com as mãos tremendo, ela abriu o zíper principal. Lá dentro, organizado como Leandro sempre fazia, estavam seus documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de estudante. Havia também a carteira dele com 87 reais em notas amassadas, alguns cartões e uma tampa de caneta que ele sempre mastigava quando estava nervoso. Mas havia algo mais, algo que ninguém esperava encontrar. No bolso frontal da mochila, dobrada com cuidado, havia uma foto 10/15. Na imagem, Leandro aparecia sorrindo ao lado de outra pessoa, mas a foto estava cortada pela metade, como se alguém tivesse usado uma tesoura para remover a pessoa que estava ao lado dele. A parte que restou mostrava Leandro feliz, usando uma camisa que Dona Conceição não reconhecia, num lugar que ela nunca tinha visto. Atrás da foto, escrito a lápis com letra caprichosa, estava uma data: agosto 2011, e 2 palavras que gelaram o sangue de todos os presentes: última vez. Seu Geraldo olhou para os lados, confuso. Como essa mochila chegou aqui? Eu tranquei essa porta ontem à noite depois da chuva começar. Tenho certeza. Dona Conceição examinou a mochila por todos os ângulos. Estava limpa, sem marcas de terra, folhas ou qualquer sinal de que tivesse ficado exposta às intempéries. Parecia ter sido guardada em algum lugar seco e, de alguma forma, transportada até ali durante a madrugada. A foto cortada era o detalhe mais perturbador. Quem havia tirado aquela foto? Por que cortar a outra pessoa? E, principalmente, por que deixar a mochila justamente no terraço do prédio da família? Os outros moradores foram chegando aos poucos. Dona Fátima, do 201,
Seu Paulo, do 302, a jovem Carla, do 401, todos se amontoaram no terraço pequeno, observando a mochila como se fosse um objeto alienígena. Alguém entrou no prédio durante a noite, disse seu Paulo. A porta da rua estava trancada quando desci para trabalhar às 5 da manhã. Tenho certeza. Mas quem teria acesso ao terraço? Questionou Dona Fátima. Só o seu Geraldo tem a chave. O síndico balançou a cabeça, visivelmente abalado. Só eu e a administradora, mas ela está viajando há uma semana. A polícia foi chamada novamente. Desta vez, vieram 2 investigadores que examinaram a mochila, o terraço e questionaram todos os moradores. A conclusão foi estranha. Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas no terraço molhado, nem indícios de como alguém poderia ter acessado aquele local durante a madrugada. A foto cortada foi para análise. Os documentos, intactos. O dinheiro, ainda lá. Mas Leandro continuava desaparecido, e agora havia uma nova pergunta assombrando a família. Quem sabia onde eles moravam? E por que escolher justamente aquele lugar para devolver a mochila? A resposta estava mais próxima do que imaginavam. 3 dias depois da descoberta da mochila, Dona Conceição recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de Carla, a jovem do 401, que parecia nervosa ao telefone. Dona Conceição, a senhora pode subir aqui? Preciso mostrar uma coisa. Quando chegou ao apartamento da jovem, Dona Conceição encontrou Carla sentada à mesa da cozinha com uma expressão pesada de quem havia passado noites sem dormir. Eu menti para a polícia, Carla começou, as palavras saindo atropeladas. Sobre a madrugada que a mochila apareceu, eu vi alguém. Carla contou que sofria de insônia e costumava ficar acordada nas madrugadas, assistindo televisão ou navegando na internet. Na noite da tempestade, por volta das 3 da manhã, ela ouviu passos no corredor e espiou pelo olho mágico. Era uma mulher, mais velha, uns 40 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, roupas simples. Ela subiu para o terraço carregando algo. Só consegui ver que era uma sacola escura. E por que você não falou nada antes? Carla baixou os olhos, envergonhada. Porque eu a reconheci. Era a Sílvia, que trabalha na padaria da esquina. Fiquei com medo de me meter em problema, sabe? Achei que fosse coisa particular. Dona Conceição sentiu o coração acelerar. Conhecia Sílvia há anos. Uma mulher discreta, separada, que trabalhava no turno da madrugada da padaria para sustentar 2 filhos pequenos. Nunca haviam trocado mais que cumprimentos educados. Tem mais uma coisa, Carla continuou, agora visivelmente abalada. Ontem à noite eu desci para comprar pão e acabei conversando com ela. Perguntei como estavam as coisas, se estava tudo bem com os filhos. Ela começou a chorar. Carla fez uma pausa longa antes de continuar. Thais, ela disse que não estava conseguindo dormir, que tinha feito uma coisa muito ruim. Quando perguntei o que, ela falou que conhecia o Leandro melhor do que as pessoas imaginavam, que eles se encontravam às vezes. As peças começavam a se encaixar de forma perturbadora. Dona Conceição lembrou que Leandro, às vezes, chegava em casa com pães diferentes, de uma padaria que não era a do bairro. Lembrou também de ter visto o filho conversando no telefone baixinho algumas vezes, como se não quisesse ser ouvido. Naquela mesma tarde, Dona Conceição desceu até a padaria. Sílvia estava atrás do balcão, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo enquanto arrumava os pães na vitrine. Sílvia, precisamos conversar. A mulher ergueu os olhos e, ao ver Dona Conceição, desabou em lágrimas. Fechou a padaria no meio do expediente e as duas se sentaram num banco da praça próxima. Dona Conceição, eu juro que não queria que isso acontecesse. Sílvia começou, a voz embargada. O Leandro era um menino tão bom. A história que Sílvia contou era complexa e dolorosa. Ela e Leandro haviam se conhecido alguns meses antes, quando ele começou a frequentar a padaria durante suas caminhadas matinais. Conversas casuais se tornaram longas, e uma amizade improvável floresceu entre a mulher de 42 anos e o rapaz de 19. Ele me ouvia, explicou Sílvia. Falava dos meus problemas com o ex-marido, das dificuldades com as crianças. E eu ouvia os sonhos dele, os planos para o futuro. O relacionamento, segundo Sílvia, nunca foi romântico, mas era intenso. Leandro a ajudava com pequenos reparos em casa. Às vezes cuidava dos filhos dela enquanto ela trabalhava. Em troca,
Ela o orientava sobre assuntos da vida adulta que ele ainda estava descobrindo. No domingo, dia 14, ele me ligou dizendo que precisava me ver. Disse que estava com um problema sério, que alguém estava o ameaçando por causa de mim. Sílvia contou que Leandro havia descoberto que seu ex-marido, Rogério, estava investigando sua vida pessoal por causa da pensão dos filhos. O homem havia contratado um investigador particular e descoberto as visitas de Leandro. O Rogério me procurou na sexta-feira antes. Disse que se eu não parasse de me envolver com o moleque, ia usar isso contra mim na justiça para pegar a guarda dos meninos. No domingo à tarde, Leandro foi até a casa de Sílvia, no morro, não para ver Bruno, mas para encontrar com ela. Eles se reuniram num bar próximo para decidir o que fazer. Eu disse para ele se afastar, que não valia a pena se meter nessa confusão. Mas ele estava revoltado. Dizia que não ia deixar ninguém me chantagear. Foi durante essa conversa que Rogério apareceu no bar acompanhado de 2 homens. Houve uma discussão acalorada. Sílvia tentou acalmar os ânimos, mas Leandro estava determinado a enfrentar a situação. Eles saíram juntos do bar. O Rogério disse que iam resolver isso como homens. Eu implorei para o Leandro não ir, mas ele disse que volta depois. Sílvia nunca mais viu Leandro. Rogério voltou para casa na segunda-feira e disse apenas que o problema estava resolvido. Quando ela perguntou sobre o rapaz, ele respondeu friamente: "Que rapaz? Não sei de nenhum rapaz." "E a mochila?" perguntou Dona Conceição. Sílvia explicou que 3 dias depois do desaparecimento, Rogério chegou em casa com a mochila de Leandro. Disse que havia encontrados no carro e que ela deveria se livrar daquilo. Eu fiquei desesperada. Sabia que aquilo era a prova de que algo muito ruim tinha acontecido, mas também sabia que se eu levasse para a polícia, o Rogério ia dizer que éramos amantes, ia usar isso para pegar meus filhos. Sílvia guardou a mochila por 1 semana, sem saber o que fazer. Quando soube que a família estava desesperada procurando por Leandro, decidiu devolver os pertences sem se expor. Eu descobri onde vocês moravam através dos documentos. Entrei no prédio usando a chave da limpeza. Trabalho numa empresa que limpa vários edifícios da região. Deixei a mochila no terraço porque achei que vocês iam encontrar, mas sem envolver minha família. A foto cortada era a parte mais dolorosa da história. Sílvia explicou que era uma imagem dela com Leandro, tirada num dia em que saíram com as crianças para um parque. Ela cortou sua parte porque não queria que a família soubesse da existência dela. Mas escrevi última vez atrás porque sabia que aquela foto no parque tinha sido nossa despedida, mesmo sem saber na época. Quando Dona Conceição perguntou sobre Rogério e onde poderia estar Leandro, Sílvia começou a chorar mais intensamente. Ele mudou depois daquele domingo. Fica bebendo e falando sozinho. Às vezes grita durante a noite, como se estivesse discutindo com alguém. Ontem eu ouvi ele no telefone dizendo para alguém que o corpo não pode ser encontrado nunca. A polícia foi chamada imediatamente. Rogério foi encontrado em sua casa, num estado de embriaguez e agitação que confirmava o relato de Sílvia. Durante o interrogatório, inicialmente negou qualquer envolvimento, mas quando confrontado com as evidências e o testemunho da ex-esposa, sua versão começou a se desmoronar. A verdade que emergiu foi brutal em sua simplicidade. Rogério, tomado por ciúmes e pela necessidade de controlar Sílvia, havia confrontado Leandro com 2 amigos numa tentativa de dar uma lição no rapaz. O que começou como intimidação escalou para a agressão quando Leandro se recusou a se afastar de Sílvia. Durante a briga, Leandro caiu e bateu a cabeça numa pedra. O ferimento foi fatal. Desesperados, os 3 homens esconderam o corpo numa área de mata fechada, longe do morro. Rogério ficou com a mochila, pretendendo descartá-la, mas a culpa e o medo o deixaram paralisado. O corpo de Leandro foi encontrado 3 dias depois da prisão de Rogério, exatamente onde ele indicou às autoridades. A família pode finalmente dar um sepultamento digno ao jovem, mas as feridas emocionais permaneceriam abertas para sempre. Sílvia mudou-se da cidade com os filhos, carregando o peso de saber que sua amizade com Leandro havia indiretamente causado a morte dele. Rogério foi condenado por homicídio culposo e ocultação de cadáver. Dona Conceição, anos mais tarde, ainda guardava a foto cortada. Às vezes olhava para o sorriso do filho e se perguntava como uma amizade tão pura havia se transformado numa tragédia tão desnecessária.
O caso de Leandro Matias Ferreira se tornou um lembrete sombrio de como ciúmes, controle e machismo podem destruir vidas inocentes, e de como, às vezes, a verdade chega através dos caminhos mais inesperados, como uma mochila deixada silenciosamente num terraço durante uma tempestade de inverno.